Salve, salve empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil! No vídeo de hoje vamos falar sobre Indústria 4.0. O que é a Indústria 4.0? Vamos lá? Vamos começar o nosso vídeo de hoje começando pelo começo. A Indústria 1.0. Indústria 1.0 inicia em 1760 e vai até 1840 e são os primeiros passos de mecanização dos processos industriais. O que é isso, né? Você tem ali na Indústria 1.0 a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor permitiu criar sistemas mecânicos que, por exemplo, puxavam uma linha de produção. Né? Você tinha uma máquina a vapor girando ali e puxando um sistema de produção. Você tinha também os primeiros sistemas hidráulicos, o início da mecanização. As indústrias têxtil, teve um grande avanço ali na indústria têxtil e também na indústria de aço. Isso aconteceu aí muito tempo atrás, como eu falei aí para vocês. Você tem também uma segunda fase da indústria, que é classificada como Indústria 2.0, que vai de 1850 a 1945. São quase 100 anos que foram marcados aí pela invenção da energia elétrica, né? A energia elétrica permitiu não só ter um movimento em uma direção, que era o movimento feito pelas máquinas a vapor, mas também movimentos em outras direções. Então, por exemplo, parafusar um parafuso de uma roda de um carro numa linha de produção foi possível com a invenção da energia elétrica. Além disso, a energia elétrica possibilitou a mecanização, aumentou a possibilidade de mecanização dos processos industriais. E aí você teve sim, nessa época aí, o começo da produção em massa, né? Então aí a gente tem Henry Ford aí começando a fazer a linha de produção e fazendo a produção em massa. Ele já tinha ali, contava com os motores elétricos aí nessa época. Essa é a Indústria 2.0. Uma fase posterior a essa é a Indústria 3.0, que é marcada de 1850 até aí anos 2000. A gente está aqui na região do Grande ABC, né, em São Paulo, no Brasil. Aqui a grande, enorme maioria das indústrias são Indústria 3.0, apesar das pessoas imaginarem que é Indústria 4.0 e aí que é porque a gente faz esse vídeo aí para desmistificar o que é Indústria 3.0 e o que é Indústria 4.0. Bom, na Indústria 3.0, o que a gente tem? A gente já tem internet, né? A gente tem internet, a gente tem sistemas eletrônicos, a gente tem aí os primeiros robôs, né? Sistemas integrados, né? Então você já tem um sistema, um cliente que envia um pedido para uma linha de produção, essa linha de produção já sabe o que vai produzir, já está integrada, né? Você tem os robôs iniciais, aí, os primeiros robôs que já manipulam as ferramentas, que já manipulam a produção. Então, a indústria 3.0 já traz um grande avanço, né? E a internet é uma mola aí, percursora aí da indústria 3.0. Então hoje aqui, né, nós estamos em 2021, a grande maioria aqui das empresas, elas estão ainda na indústria 3.0. A gente tem projetos aí de motores a biodiesel aí de empresas internacionais sendo feitos aqui no Brasil que trabalham dessa forma, né? Trabalham com sistemas integrados, robôs, né, automação e indústria 3.0. Então, esses motores, por exemplo, o motor de biodiesel é um projeto para longo prazo, né? Ou seja, vai durar 20, 30 anos aí, né? A gente sabe que motores elétricos são bons aí para veículos, carros, mas para caminhão pesado mesmo, né? Precisa de motor a biodiesel e essa planta está sendo construída em indústria 3.0. Então, é isso que a gente tem na maioria dos casos aqui no Brasil. E por fim, para você que chegou até aqui no vídeo, nós temos a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? São sistemas cyberfísicos. Nossa, que é esse palavrão, né? Quer dizer o seguinte, que toda a representação que a gente tem física, ela está também na parte cibernética. Então, você na indústria 4.0 tem coisas do tipo um computador falando com o outro, uma máquina falando com a outra. Então, coisas do tipo, as máquinas, os robôs descobrem o que o outro faz, né? Então, você tem uma interação do tipo, olha, você produz essa peça de borracha, né? Um robô pergunta para o outro fala, não, essa peça de borracha eu não produzo. E ele descobre ali na planta quem produz essa peça de borracha.
Você tem o uso da inteligência artificial, ou seja, os robôs respondem, eles são autônomos. Você tem a possibilidade de adaptação. Imagina que um cliente faz um pedido, quer estampar uma peça e pintar de azul, e aí no meio do caminho ele muda esse pedido, e aí a fábrica sabe que essa peça já foi estampada, mas não foi pintada ainda de azul, e muda para a pintura que o cliente queria, que era verde, no meio do processo. Ou seja, é um passo além do que a gente tem hoje, né? A gente vai ter as máquinas realmente conversando entre si, usando a internet das coisas e tendo inteligência artificial para saber das suas capacidades, o que faz, o que está, né, sendo programado para ela, se ela está sobrecarregada, se ela vai avançar, se ela vai passar isso para outra máquina. Então é uma planta muito mais interativa, né? Uma fábrica muito mais avançada do que a gente tem nos dias de hoje. Então existe essa confusão, né? As pessoas imaginam que porque uma planta tem robôs, né, e às vezes até robôs sofisticados, ela já é uma planta 4.0. E na verdade não, ela é uma planta 3.0, é uma fábrica 3.0. Uma planta 4.0, além de robôs avançados, dotados de inteligência artificial, dotados de internet das coisas, eles vão ter a capacidade de decidir. Ou seja, quando a gente diz inteligência artificial, a gente diz o seguinte: o robô com todo o sensoriamento, então essa palavra também é importante, né, na indústria 4.0, ou seja, o robô vai conseguir entender, através do sensoriamento, o ambiente físico que ele está, qual a situação que ele está, e vai conseguir tomar decisões baseadas nas informações desses sensores e nas demandas que ele tem, que vão ser passadas através da internet, através da comunicação que ele vai ter com as outras máquinas. Então é um passo adiante, né? A gente tem literatura, eu vou deixar aqui para vocês um slide, que diz que a indústria 4.0 existe hoje e acontece hoje, né? No Brasil a gente sabe que isso não avançou ainda, não tem muitas empresas nesse sentido, estou falando de empresas grandes, né? O que tem também bastante, o que o pessoal fala, isso é indústria 4.0, é quando o cara tem uma impressora 3D, né? E essa impressora 3D está integrada de alguma forma a algum sistema dele. Ele fala que aquilo é indústria 4.0. Aquilo é um nível de indústria 4.0, né? Um nível iniciante de indústria 4.0, um nível elementar de indústria 4.0. Então, quando você pega um gestor, alguém aí de uma fábrica, que vai falar aí, um gerente geral, né? Vai falar da indústria dele, ele vai falar que é 4.0. E aí ele vai ter algumas coisas, alguns elementos de indústria 4.0, mas ele não vai estar 100% aí na indústria 4.0, que é um nível bastante elevado aí de automação, de integração, né? É claro que se a gente ir para as empresas aí mais, eu falei de exemplos aqui de indústria mecânica, né? Mas se a gente ir mais para a área de eletrônica, né? A Flextronics aqui na região do interior de São Paulo, você vai ter sim mais automação, mais indústria 4.0 lá, mais integração, mais inteligência artificial. Mas isso não é a realidade de todas as plantas e existe sim essa confusão aí do que é indústria 3.0 e do que é indústria 4.0. Então esse foi o objetivo do nosso vídeo de hoje, desmistificar, explicar um pouco mais o que é a indústria 4.0, quais são os elementos, né? A questão da inteligência artificial é fundamental aqui, além dos robôs avançados, e para onde que a gente está indo, né? Qual que é o que o futuro espera aí para os empreendedores. Espero que você esteja se preparando para isso aí, para ser competitivo e ter muito sucesso no seu negócio. Se você gostou do conteúdo, deixe um like aqui no nosso vídeo, curta o nosso canal, compartilhe com os colegas, interaja com a gente e até o próximo vídeo.